A mensagem que está em João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vivemos certamente no mundo de fantasia, no mundo de engano, no mundo da mentira. E na realidade, a primeira mentira que foi contada foi pelo diabo. O diabo disse para Adão e Eva que eles poderiam ser felizes sem Deus e poderiam construir uma história de vida sem Deus. E a grande pergunta é: como nós podemos ser felizes sem Deus? É absolutamente impossível. Então a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa vida depende tão somente daquele que nos criou. E todos nós fomos criados por Deus. Ninguém pode, de fato, negar essa realidade. Deus nos criou de maneira maravilhosa no ventre da nossa mãe. O mistério aconteceu no oculto, a nossa formação. Mas quem nos criou? Quem nos criou foi Deus. Aquele que criou os céus, a terra, o universo, nos criou no ventre da nossa mãe. É importante afirmar que tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada por acaso, Ele faz algo com um propósito. Se Ele criou esse sol, Ele criou para promover vida, para aquecer, a chuva, para brotar a vida nessa terra, o ar para nós respirarmos. Então, por que Deus nos criou? É exatamente essa a grande pergunta que nós devemos fazer. Por que Deus me criou? Por que Deus criou você? E a Bíblia diz que Deus nos criou para Ele mesmo, para receber adoração, glória, louvor e obediência. Então a nossa vida tem sentido quando nós obedecemos a Deus e fazemos dele o nosso Senhor e o nosso Salvador pessoal. O grande problema é que nós, por causa do nosso pecado, nos afastamos de Deus. E o homem está completamente perdido, sem direção. Como voltar para o céu? Como voltar para a presença de Deus? Deus nos fez lá no Éden para vivermos em comunhão com Ele, com a natureza, com os semelhantes, mas nós pecamos. E no nosso pecado nós nos afastamos de Deus. O nosso coração hoje não quer Deus. Nós não sabemos como voltar para o céu. Quando Cristo voltou para essa terra, quando Ele esteve entre nós, Ele veio para nos conduzir à presença de Deus e restaurar no nosso coração a alegria. É por isso que Cristo é a verdade. A nossa igreja sempre enfatiza exatamente esse tema. Cristo é a verdade. Nós não pregamos religião, nós pregamos Cristo. Ele é a verdade. A verdade que nos aproxima de Deus. A verdade profunda. Ele é a verdadeira sabedoria de Deus. Como nós podemos alcançar os céus? Mediante Cristo. Então, quando nós fazemos Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, toda a ignorância cai por terra. E nós agora estamos diante de Deus, mediante o Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então a nossa existência tem um propósito. Nós somos criados para Deus, para aquele que nos criou. E quando nós vivemos distante do Senhor, a nossa vida, ela se perde. A nossa vida não tem sentido, não tem sabor, não tem graça. Pode ser o homem mais rico de Frei Paulo, mas se não tiver Deus, ele é um infeliz. Ele só sabe viver para trabalhar, para ganhar dinheiro e se perde. Então, o que Deus quer de mim e de você é que nós o conheçamos. E nós conhecemos Deus por meio do Filho, por meio do Senhor Jesus. Ele é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A verdade que diz que Deus existe e Ele quer ser adorado por todos nós que estamos aqui nessa praça. Não apenas nessa praça, nessa cidade, nesse mundo.
Deus quer ser conhecido e adorado, para que a vida tenha sentido. Enquanto nós não tivermos um encontro com Jesus, nós não iremos conhecer quem Deus é e vamos nos perder numa vida sem sentido, numa vida vazia, sem graça, numa vida de vício, de droga, de festa, que não leva a lugar nenhum. Quantas mães estão chorando, seus filhos estão nas drogas, nos vícios, longe de Deus, longe de casa, longe da família. Então, Cristo é a verdade e diz que a vida tem sentido. E essa vida só tem sentido quando nós conhecemos aquele que nos criou. Então, nessa manhã, nós mais uma vez enfatizamos essa necessidade, a necessidade de conhecer Jesus Cristo para a nossa alma. A nossa alma